aí, pessoal, ó, o Pastor Raul aqui mais uma vez para tirar suas dúvidas, né? Aqui é o Nascido ESC, onde a gente tira as dúvidas a respeito da palavra de Deus. Vamos parar de conversa fiada então e vamos para a palavra. Já se inscreve no canal, ativa teu sininho e dá teu joinha para você ser avisado dos novos vídeos. Bom, pessoal, hoje nós vamos... Acho que o vídeo vai ser meio treta. Por quê? Porque a gente tem que pensar um pouco sobre a terra plana e a terra como ela é, que é redonda. No Salmos 24, versículos 1 e 2 diz assim, ó: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Como assim? Então, aí que tá. A dúvida que nós temos é uma comparação com o que está escrito em Jó 26, 7. O que está em Jó 26, 7? O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Eu li na ACF esse versículo porque a ACF é a tradução em português mais condizente com os originais bíblicos que nós temos. Porque ela usou um método de tradução melhor e textos bíblicos gregos muito mais confiáveis. Agora, vamos para a NVT, que é uma tradução mais contemporânea. Ela diz assim, ó: Deus estende o céu do norte, ou seja, ela é mais explicada, sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Mas não, espera aí. Se a gente pegar Salmo 24, 1 e 2, fala que fundou ela sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu, ou seja, que sustentou a terra sobre os mares. Então quer dizer que os bate-pino da terra plana estão certos. Tudo conspiração da NASA, é tudo maluquice, é tudo para enganar a gente, não sei porquê, entendeu? Que a calota polar se estende pela borda da Terra, entendeu? Quando você entra no avião são tela de TV na janela, certo? Tudo o que os loucos falaram tá certo? Porque olha, afinal de contas, Salmos, que é um livro que foi escrito muito depois, ou seja, o ser humano já tinha capacidade de identificar a terra plana como prato, né? Então, tá certo? Vamos dar uma olhadinha primeiro. O salmista declara que a terra foi fundada sobre os mares, mas Jó diz: ele faz pairar a terra sobre o nada. Vamos lá. O primeiro texto fala do fato que é óbvio, de que a terra situa-se acima dos mares, de forma que eles não a invadam ou destruam. Ele está falando dos continentes, da porção seca da Terra. Não está falando aqui do planeta em si. Já o versículo de Jó já se refere ao fato científico de que a Terra está suspensa no espaço, o que poderia ter sido inferido, ou seja, que poderia ser entendido pela observação de outros corpos celestes que eram vistos a olho nu, bem como por deduções a partir dos eclipses. Ou seja, você não precisa estar numa nave espacial longe para você ver a bola que é a Terra. Pela observação dos astros, você já entende que a Terra é redonda. Então aqui nós temos o quê? Nós temos a simples observação do povo na época de Jó já tinha uma ideia de que a Terra não era plana. Já a gente chega aqui em Salmos, não está falando do planeta Terra, está falando dos continentes, da porção seca. Foi assim que Aristóteles, no século 4 a.C., concluiu que a Terra era o quê? Que a Terra era redonda. Ou seja, Aristóteles chegou a essa conclusão, o quê? Pela observação dos astros. Então não é necessário tu fazer parte da NASA ou da Roscosmos, muito menos da prima pobre e raquítica Agência Espacial Brasileira, para você entender que a Terra é uma bola, não um prato. Tá? Se você não acredita, cuidado só para não cair da borda. Bom, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido a dúvida. A gente tem sempre que entender outra coisa. Eu sempre bato, não apenas o contexto do que está sendo escrito. Ó, por exemplo aqui, ó, vamos lá em Jó 26, versículo 5. Os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores. Olha só, os mortos tremem
debaixo das águas com seus moradores. Olha aqui, vamos ler na NVT, vai, em vez da CF. Tremem os mortos, aqueles que vivem debaixo das águas. Mas como assim? O lugar dos mortos está nu diante de Deus. O lugar da destruição está descoberto. Deus estende o céu do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Vamos lá agora, vamos ver embaixo. Envolve a chuva com densas nuvens e elas não se rompem com o peso da água. Se você lê, você vê o que ele está falando. De camadas do solo do nosso planeta. Então nós temos os continentes que derivam, nós temos a água e nós temos, que eles chamam aqui de inferno. Olha que interessante. Então muitas vezes só de você ler o texto, você já entende o contexto daquilo. Você já se livra das maluquices de plantão, tá certo? Então aí nós nem precisamos falar do contexto geográfico, do contexto histórico. A gente nem precisa falar disso. Basta a gente fazer observações simples. A gente lê a Bíblia como um texto completo. Repito, que eu sempre bato para vocês. A Bíblia não foi escrita versículo por versículo separado. Ela foi escrita como um texto corrido. Não inteira, mas nós temos. O livro de Gênesis foi escrita como um texto. O livro de Josué também, e assim por diante. Os evangelhos, as cartas, não foram escritos de brincadeira, não foram escritos separados por capítulos e versículos, pelo contrário, eles fazem parte de um todo e precisam ser lidos e interpretados fazendo parte de um todo. Senão vão nascer os maluquetes aí da Terra plana e da conspiração da NASA, que segundo eles é algo assim riquíssimo. Se a NASA fosse tudo isso que vocês falam, você acha que elas precisariam mendigar orçamento pro Trump? Pessoal, vamos crescer um pouquinho. Então é isso aí, desculpem o puxão de orelha, mas é que eu vim até com a camiseta da NASA hoje em homenagem à Agência Espacial Americana, tá? E eu nem vou dar meu testemunho aqui sobre a redondeza da Terra, porque aí eu acho que nem é necessário, né? Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Não esqueçam de participar do nosso podcast, ouvir nossas mensagens de áudio, ouvir os nossos ensinamentos da palavra de Deus. O link está aqui na descrição, você clique lá na página que vai abrir, tem todos os nossos links de todas as nossas redes sociais, inclusive os links dos e-books grátis. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima.